Meus amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eu sou Mohamed e você está assistindo ao curso de Tajweed Al-Corão Sagrado. Neste curso você aprende como ler Al-Corão Sagrado corretamente. Estamos ainda falando sobre a pronúncia da letra Nun, consoante e do Tanwin. A nossa regra hoje é chamada Idgham. Idgham. Idgham significa a inserção de uma coisa numa outra coisa. Mas isso é o significado da palavra mesmo. O significado da palavra, como regra do Tajweed, significa a inserção de uma letra consoante numa letra com vogal até que se torne como uma única letra com shadda. Ou seja, você vai inserir a letra Nun consoante na letra seguinte e você vai pronunciar ambas as letras como uma única letra com shadda. Olha aqui. Aqui o nome da nossa regra hoje. Idgham. Idgham. Aqui nós temos duas palavras. Primeira palavra, segunda palavra. E aqui está a letra Nun consoante. Para aplicar essa regra, você vai colocar a letra, vai inserir a letra Nun consoante na letra seguinte. Neste caso, neste exemplo, na letra Waw. Então, você não vai ter mais a letra N, mas você vai ter ao seu lugar uma outra letra Waw, assim. Isso é o significado dessa palavra como regra do Tajweed. A inserção de uma letra consoante, a letra Nun, na letra seguinte, com vogal. E pronunciar ambas as letras como uma única letra com shadda. Letra com shadda significa um som consoante e um outro som semelhante com vogal. E isso está aqui. Letra Waw consoante e letra Waw com shadda. Isso é chamado Idgham. Então você vai colocar, vai mudar a letra Nun e vai fazê-la como a letra seguinte. Você vai apagar a letra Nun e vai fazer ao seu lugar uma letra igual, semelhante à letra seguinte. Isso é chamado Idgham. Mas a nossa regra hoje é chamada Idgham com Ghunna. Porque há uma outra regra chamada Idgham sem Ghunna. Então, na nossa regra, hoje você deve fazer Idgham, isso aqui, e você deve também fazer Ghunna. Ghunna é o som nasal. Nós já falamos sobre isso numa outra lição antes. Vou te deixar o link na descrição para se você quer saber mais sobre essa Ghunna. Onde você vai fazer este som nasal? Na nova letra aqui. Então aqui você vai fazer essa Ghunna, o som nasal. Quando você deve fazer essa regra? Quando você deve aplicar essa regra? Sempre? Não sempre. Você deve aplicar essa regra no caso de encontrar a letra Nun consoante seguida por uma dessas letras. Então, são somente 4 letras. Você deve memorizar essas letras. Então, 4 letras. Quando uma dessas letras segue a letra Nun consoante, você deve aplicar essa regra. Idgham com Tanwin. Essa regra, nós estamos falando sobre como pronunciar a letra Nun consoante e o Tanwin. O que nós aplicamos sobre a letra Nun consoante deve ser aplicado também sobre o Tanwin. Porque você sabe, Tanwin significa pronunciar Nun consoante. Eu quero te lembrar as regras da letra Nun consoante e do Tanwin. Estão aqui 5 regras.
Nós já falamos sobre essa regra, al-qalb, na última aula, e hoje estamos falando sobre essa regra, idgham com ron. E nas próximas aulas, inshallah, vamos falar sobre as outras regras. Então, essa regra pode ser aplicada sobre a letra nun consoante e também no tanwin. Hoje vamos aprender como aplicar essa regra no caso da letra nun consoante. E na próxima aula vamos aplicar a mesma regra, mas no caso do tanwin. Então, essa regra pode ser aplicada quando a letra nun consoante está seguida por uma dessas letras. E a letra nun consoante no Alcorão Sagrado pode ser encontrada assim, sem nenhuma vogal ou sem nenhum sinal, como aqui, acima. E pode também ser encontrada com o sinal do sukun, como aqui de baixo. Em ambos os casos, a letra nun é consoante. Mas porque às vezes está escrita sem nenhum sukun, é porque as outras vezes é escrita com o sinal sukun. Isso podemos dizer é uma ajuda para você para saber onde você deve aplicar essa regra, idgham. Essa regra pode ser encontrada quando a letra nun está sem nenhuma sinal, sem nenhum sukun. Então, no caso de encontrar a letra nun, como aqui, sem nenhum sukun, isso significa que você deve aplicar essa regra, idgham. E também mesmo encontrar uma dessas letras depois da letra nun. Então, isso é somente como ajuda. Aqui estão exemplos para cada caso de todos os casos da letra de aplicar essa regra no caso da letra nun consoante. A letra nun consoante aqui está seguida por a letra waw. Isso é o primeiro caso. Aqui, nun consoante seguida por a letra ya. Segundo caso. Terceiro caso, o mim. Está aqui a letra mim depois da letra nun consoante. E último caso, a letra nun seguida por uma outra letra nun. E este é o último caso. Como você ver nesses exemplos, em cada exemplo nós temos duas palavras. Essa aqui é a primeira palavra. E aqui a segunda palavra. Em cada exemplo nós temos duas palavras. Isso significa que essa regra idgham pode ser aplicada somente em duas palavras. Você precisa, para aplicar essa regra, encontrar duas palavras, onde a letra nun consoante deve ser a última letra na primeira palavra, como aqui. E na palavra seguinte, a primeira posição, a primeira letra, deve ser uma dessas letras. Então, aqui neste exemplo, duas palavras. A letra nun é a última letra na primeira palavra. A palavra seguinte começa com a letra waw. Aqui, a palavra seguinte começa com ya, com min, com nun. Então, este é muito importante. Essa regra pode ser aplicada somente em caso de encontrar duas palavras. Primeira palavra deve terminar com a letra nun consoante. A palavra seguinte deve começar com uma dessas letras. E também você deve pronunciar, deve falar as palavras juntas. Então, nós temos duas palavras. Quando você lê essas palavras juntas, você pode aplicar essa regra. Mas, se você ler uma palavra, a primeira palavra, e depois você parar, mesmo se você parar somente para respirar, se você parar, você não pode aplicar essa regra. Então, essa regra pode ser aplicada em duas palavras,
No caso também de ler essas palavras juntas, como se fosse uma única palavra ou uma sozinha palavra. Vamos agora para a coisa mais importante, que talvez você está esperando, a pronúncia. Então, nós falamos sobre a letra nun consoante quando é seguida por uma dessas letras. Isso é chamado idgham com ghunna. E aqui nós temos o primeiro exemplo. Uma palavra termina com nun consoante, está seguida por waw. Waw é uma dessas letras, está aqui. E você quiser ler essas palavras juntas, sem parar no meio. Então você vai colocar a letra nun na letra waw. Para fazer isso mais fácil, mais claro, você vai mudar a letra nun para a letra waw. Você vai fazer a letra nun igual à letra waw. E vai ser assim. Você vai pronunciar ao lugar da letra nun a letra waw, o som da letra waw. Por que você deve mudar a letra para a letra waw? Porque a letra seguinte é waw. Então você vai mudar a letra nun, vai fazê-la como a letra seguinte. Aqui neste exemplo é waw. Então você vai fazer a letra como a letra waw. Você vai pronunciar waw. Então, quando você pronunciar agora, você vai falar a letra waw 2 vezes. Uma vez a primeira, aqui, escrita em vermelho, ao lugar da letra nun. E a segunda vez, letra waw original. Isso até agora é chamado idgham. Mas a regra é chamada idgham com ghunna. Então você deve fazer também ghunna, o som nasal. O som nasal deve ser feito na letra waw nova, na nova letra waw. Aqui. Então aqui você vai fazer o som nasal. A letra waw mesma não tem som nasal. Nós já falamos sobre isso. O som nasal, o ghunna, está com a letra nun e a letra mim. Você vai dizer N e fecha seu nariz, você não vai ter o som. Mas com a letra waw, a coisa é diferente. A letra waw mesma não tem som nasal. Não tem diferença. Porque o som da letra waw sai da boca, não do nariz. Então, de onde você vai ter este som nasal? Se a letra waw não tem som nasal, você vai pegar o som nasal da letra nun mesma. Então, quando você muda a letra nun, quando você apagar a letra nun, você vai ter o som nasal somente. A letra na língua árabe tem muitas características. Por exemplo, a letra nun tem o som N, tem ghunna, som nasal, e tem muitas outras coisas, características. Você vai apagar todo da letra nun. Mas você vai pegar somente o som nasal. Isso, som nasal, deve ser pronunciado com o novo som. Então, você vai pronunciar waw ao lugar da nun e vai fazer mesmo o som nasal somente da letra nun. Então, você vai dizer meu ali, meu. Você vai pronunciar waw e vai fazer mesmo ghunna do seu nariz. Primeiro, você deve se forçar para poder fazer o som nasal com a letra waw, também depois com a letra ya. Mas quando você consegue fazer o som nasal para 5 ou 6 vezes, você não vai ter nenhuma dificuldade ou nenhum esforço para fazer o som nasal. Você, no primeiro,
deve se forçar para poder pronunciar a letra com o som nasal. Mas depois isso vai ser fácil. Então você vai dizer meu alei, meu alei. Você pode sentir a diferença. Quando você fecha seu nariz durante a pronúncia, você vai não vai ter o som corretamente. Meu alei. Não diga meu alei. Meu alei. Isso é chamado idgham. Meu alei. Você vai fazer uma parte do som do seu nariz. Meu alei. Mas se você vai dizer não é fácil para mim pronunciar sem o ron. Sou acostumado a pronunciar sempre com o som nasal. Mas eu vou tentar uma outra vez. Meu alei. Meu alei. Meu alei. Isso, meu alei. Meu alei. Isso é chamado idgham. Sem ron. Mas nós precisamos fazer idgham com ron. Meu alei. Meu. Você vai sentir o som sair do nariz. Vai sentir uma coisa no nariz, como eco. Quando você consegue sentir este eco, isso significa que você está fazendo som nasal. E também, ao fechar de seu nariz com mão durante a pronúncia, você vai entender que o som não está saindo num jeito igual. Quando você consegue sentir isso significa que você está fazendo o som nasal. Meu alei, meu alei, meua, 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 meua. 2 vezes uau. Primeira vez ao lugar da letra nun. E a segunda vez é a letra original. Na primeira vez, meu alei, você deve alongar pouco a pouco. Você deve alongar como 2 harakat. Mas para não fazer isso difícil, você deve alongar pouco, depende da sua velocidade na leitura do Alcorão. Se você está lendo rápido, alonga pouco a pouco. Se você está lendo mais lentamente, alonga mais. Mas você deve detener a pronúncia, alongar pouco o som do som nasal, da ron. Meu alei, meu alei, meu alei, meu alei, meu alei. Isso é tudo para aplicar essa regra. Nós agora vamos fazer mais exemplos, mas isso é tudo. Aqui está um outro exemplo para a letra waw. Letra nun consoante, nenhum sinal, está seguida por a letra waw. A letra waw é a primeira posição na palavra seguinte. Você quiser ler essas palavras juntas, sem parar aqui, então neste caso você tem que aplicar essa regra, idgham com ron. Você vai fazer a letra nun como a letra waw, igual à letra seguinte, vai ser assim. Você pronuncia agora assim. Na pronúncia da letra waw, você vai ter o som, vai fazer o som nasal. Eu acho que para vocês não há muita dificuldade, porque português é cheio com sons nasais, então eu acho que você não vai encontrar dificuldade em pronunciar o som nasal. Então aqui você vai dizer mawajadna, 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 mawajadna. Não diga man wajadna. Man wajadna, você está lendo árabe.
Na língua árabe nós lemos assim. Mas você está lendo no Alcorão, você quer ler corretamente, então não diga man wajadna. Man wajadna. Man wajadna. Ok? Vamos para outro exemplo. Aqui, um exemplo para a letra E. A letra E, primeira posição numa palavra. Palavra antes termina com letra nun consoante. Duas palavras. Você quer ler essas palavras juntas. Você deve aplicar essa regra. Idgham com ghunna. Então, faça da letra nun uma outra letra. Igual à letra seguinte. A letra seguinte aqui é a letra E. Faça uma outra letra E. Então, você vai fazer assim. Essa letra ao lugar da letra nun. Essa é a letra mesma, a letra original. Agora a pronúncia. Pronúncia é ao lugar da nun. E na pronúncia, enquanto você está pronunciando faça o som nasal. Então, você vai dizer may. Não man. Não man. May. Man ya'mal. Man ya'mal. Man ya'mal. Na pronúncia da você deve tentar enviar uma parte da pronúncia para o nariz, ou uma parte do ar para o nariz. Assim você vai conseguir fazer o som nasal. Man ya'mal. Man ya'mal. Man ya. Então, duas vezes ya. Man ya'mal. Não diga man ya'mal. Man ya'mal, isso é idgham. Man ya'mal. Man ya'mal. Man ya'mal. Não tem nenhum som nasal. Isso é chamado idgham. Mas você deve fazer som nasal. Man ya'mal. Quando eu estou fazendo som nasal, quando fecho meu nariz, você vai sentir uma diferença na pronúncia. Man ya'mal. Então, com a pronúncia, você deve fazer som nasal. Se você diga man ya'mal, isso é idgham, mas falta o ghunna. Você deve fazer as mesmas coisas, ambas as coisas. Idgham com ghunna. E você não diga man ya'mal. Man ya'mal, você está lendo sem aplicar toda essa regra. Man ya'mal. Outro exemplo para a letra E está aqui. Duas palavras. Primeira palavra termina com a letra nun consoante. Palavra seguinte começa com a letra E. A letra E está aqui. Você quiser ler as palavras juntas, você tem que aplicar essa regra. Faça a letra nun como a letra E. E pronuncia assim. E aqui, faça o som nasal. Man ya'bud. Man ya'bud. Man ya'bud. Não diga man ya'bud. Man ya'bud, você está lendo sem aplicar nada. Man ya'bud. Man ya'bud. Alonga onde você está fazendo o som nasal. Alonga o som nasal. Man ya'bud. Man ya'bud. A letra E está pronunciada. Nós estamos pronunciando, estamos falando a letra E duas vezes. Uma vez aqui, ao lugar da letra nun. E uma vez é original, na palavra seguinte. Na nova letra, no novo som, você deve alongar. Man ya'bud. Não diga man ya'bud.
outro exemplo, sempre para a letra E, duas palavras, nun consoante, ya, duas palavras. Você quiser ler as palavras juntas, então faça da letra nun som igual à letra E. E pronúncia. Duas vezes o som da letra E. Uma vez consoante, uma vez com vogal. E naquela vez consoante, faça o som nasal. Você, quando pratique, você vai fazer isso automaticamente. Então, você quiser praticar pouco antes, mas você depois vai fazer isso automaticamente. ومن يؤمن mas aqui está nun, não pronuncia nun. Pronuncia som igual ao som da letra seguinte. ومن يؤمن prolonga, faça o som nasal, alonga pouco. Então, faça da nun, ya, assim. E aqui faça o som nasal. Não diga, وَمَنْ يُؤْمِنْ. وَمَنْ يُؤْمِنْ. Você não está aplicando a regra. وَمَنْ يُؤْمِنْ. Alonga o som nasal, arona. Agora outro exemplo para a letra mim. Olha aqui. Quando você aplica essa regra, no caso da letra mim e da letra nun, a coisa é mais fácil, mais clara. Por quê? Porque na letra waw e na letra e, o som da letra mesma, o som da letra waw não tem som nasal. Au, ai, em, mim e nun, o som das letras mesmo tem som nasal. Então, quando você vai pronunciar, vai aplicar essa regra, no caso da letra mim e da letra nun, você não deve se esforçar para fazer som nasal, porque o som nasal está já presente no mesmo som da letra. Então, para aplicar essa regra, o que você vai fazer? Você vai apagar completamente o som da letra nun. Você vai esconder completamente, não ver o som da letra nun, não pronunciar nada da letra nun. No caso da letra waw e da letra ya, eu já disse, muda a letra nun para a letra seguinte e pronuncia, você apaga o som nasal da letra nun. Mas agora você não deve fazer isso. Você apaga o som da letra nun completamente e pronuncia assim. A letra nun, você vai apagá-la. Esta letra, a primeira letra está aqui. Depois você vai pronunciar mim com shadda, como está escrito aqui. Você vai isso escrito assim no Alcorão. Você sabe que shadda significa pronunciar o som da letra duas vezes. Uma vez consoante, uma vez com vogal. Então vai ser assim. Vamos contar quantas letras mim nós temos. 1, 2, 3. A primeira letra aqui é a primeira letra na primeira palavra. A segunda letra é ao lugar da letra nun, que você já apagou. E a letra mim, a terceira, é a primeira letra na palavra seguinte. E por isso, o sinal shadda é presente no Alcorão. Para te dizer, pronuncia aqui, mim com shadda, e apaga a letra nun. Para seu conhecimento, na língua árabe, a palavra
não começa nunca com o sinal shadda. Nunca. Essa palavra sozinha, se nós vamos escrever essa palavra sozinha, não vamos colocar shadda. Porque a palavra, essa é uma regra da língua árabe. A palavra na língua árabe não começa com letra com shadda. Começa sempre com letra com vogal. Então, essa shadda, que é este sinal, está presente para te dizer abaga nun e pronuncia mim, aplicando o papel do shadda. Então, pronuncia esta letra 2 vezes. Aqui. Este é o significado da regra idgham. Uma letra consoante vai pronunciada na letra com vogal, até que se torne como letra com shadda. Isso é o significado da regra. Então, no caso do mim e do nun, abaga a letra nun e pronuncia todas as letras aplicando o papel do shadda. E se você olhar aqui neste exemplo, aqui você vai pronunciar mim com shadda. Nós já falamos sobre isso, nós já fizemos uma aula sozinha para falar sobre a letra mim, a pronúncia da letra mim com shadda e a letra nun com shadda. Então, pronuncia aqui no mesmo jeito. Eu vou te deixar o link dessa aula na descrição para, se você quer ver essa aula uma outra vez. Então, você vai pronunciar assim. Este som é ao lugar da letra nun. Você deve fazer o som nasal. Você deve fazer o som nasal? Não. Você vai fazer o som nasal automaticamente. Porque este som nasal, o ronna, é essencial na pronúncia da letra mim. Então você vai pronunciar mim masad, mim masad, mim masad, mim masad. Neste som, o som consoante, você vai fazer o som nasal. Você deve sempre alongar o som. Mim masad, mim masad, mim masad, mim masad. Alonga o som nasal. Outro exemplo para sempre a letra mim. A letra mim está aqui, é a primeira letra na palavra seguinte. A primeira palavra termina com nun consoante. Quando você quer ler essas palavras juntas, você deve aplicar essa regra. Abaga completamente a letra nun e pronuncia todo o resto das palavras, das letras. Assim, essa letra aqui, essa letra com shadda aqui, e todas as outras letras. Mim com shadda deve ser pronunciada 2 vezes. Uma vez consoante, uma vez com sua vogal. Na pronúncia, enquanto você está pronunciando o som consoante, faça o som nasal e alonga pouco mais. Mim mal, mim mal, mim mal, mim mal. O alongamento no som consoante, o alongamento do som nasal. Não diga min mal. Min mal, você está lendo, está pronunciando, está falando todos os sons, mas você não está aplicando a regra de idgham com ronna. Então, não diga min mal, mas diga min mal. Vamos para... Aqui a letra nun. Faça a mesma coisa com a letra nun. Abaga completamente a letra nun consoante e pronuncia as outras letras. Então, aqui vai começar da letra hamza para a letra nun com shadda.
você vai pronunciar assim. Aqui é uma letra nun com shadda. E nós já falamos numa outra lição sobre isso. E já dizemos que letra nun com shadda significa letra nun duas vezes. Uma consoante e uma com vogal. Assim. Aquela consoante aqui é ao lugar da letra nun. E aquela com vogal é a letra original. O sinal shadda está presente para significar isso. E na pronúncia da letra consoante, faça o som nasal e alonga. Innafat, innafat, innafat. Se você não faça o som nasal, você não pode não fazer o som nasal. No caso da letra nun e da letra mim, porque o som é essencial. Se você fecha seu nariz, você não vai ter o som. O som não vai sair. Então, a rona vai ser feito automaticamente. Você deve somente alongar pouco. Innafat. Vamos, gente. Um outro exemplo, acho que é o último exemplo, é letra nun, consoante, seguida por letra nun. A segunda letra nun é a primeira letra na palavra seguinte. A primeira letra nun é a última letra na primeira palavra. Se você quiser ler ambas as palavras juntas, e sem pausa no meio, então você deve fazer idgham. Apaga a letra nun e pronuncia todo o resto. A primeira letra mim está aqui. Depois nun com shadda. Nun com shadda significa nun duas vezes. Uma vez consoante, uma com vogal. Aquela consoante vai ser pronunciada, vai ser falada ao lugar dessa. Na pronúncia dessa, alonga o som nasal. Min nafad. Min nafad. Min nafad. Min nafad. Min nafad. Isso é tudo, amigos. Aqui eu quero te mostrar uma coisa. Aqui está exemplo para cada caso. Caso da letra waw, ya, mim e nun. No caso da letra mim e da letra nun, você vai encontrar o sinal shadda escritos acima da letra. Mas no caso da letra waw e da letra ya, você não vai encontrar o sinal do shadda na letra. Por quê? Mesmo se a regra é a mesma regra. A regra vai ser aplicada no mesmo... a regra vai ser aplicada em todos os casos. Da letra waw e da letra mim. Da letra nun e da letra ya. Mas por que na letra mim e na letra ya, nun está escrito o sinal shadda? Porque idgham tem duas seções. Uma seção chamada idgham completo e uma seção chamada idgham não completo. Qual é a diferença? Antes, na pronúncia, na falar, você deve falar como nós já falamos antes. Isso, agora estou somente explicando uma coisa para você, porque talvez você se está se perguntando por que o sinal está aqui e não está aqui. No caso da letra waw e da letra ya, este idgham não é completo. Por quê? Porque idgham significa inserção de uma letra numa outra. Mas nós, quando aqui estamos fazendo este idgham, por exemplo, no caso da letra waw, nós estamos apagando toda a letra nun, mas nós pegamos o som nasal. E o som nasal vai ser pronunciado, falado com
a letra seguinte. Então, isso não é uma idgham completo. Olha aqui. Quando eu coloco a benna, esqueci como chamada, a benna no português. Quando eu coloco essa aqui, caneta, essa caneta. Quando eu coloco essa caneta aqui, assim é chamado idgham completo, porque eu já escondi toda a caneta. Mas quando tenho uma parte assim, isso não é idgham completo, porque uma parte está fora do livro. A mesma coisa nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, no caso da letra waw e da letra ya, nós estamos fazendo idgham não completo. Porque nós vamos pegar o som nasal da letra nun para pronunciá-lo, para falá-lo com a letra seguinte. Por isso, no caso da letra waw e no caso da letra ya, é chamado idgham não completo. Mas no caso da letra mim e da letra nun, a letra mim mesma tem som nasal. A letra nun tem som nasal. Então, não precisamos pegar nada da letra nun da primeira palavra. Vamos esconder essa letra completamente. Por isso que eu já disse, no caso da letra mim e da letra nun, apaga completamente a letra nun. Mas no caso da letra waw, da letra ya, você vai fazer a letra como a letra seguinte, vai pronunciá-la como a letra seguinte, mas você deve pegar o som nasal da letra nun. Então, isso no caso da letra mim e da letra nun, chamado idgham completo. No caso da letra waw, da letra ya, chamado idgham não completo. O que coisa você deve fazer? Nada. Você pronuncia como já pronunciamos antes. Mas eu já disse isso porque você talvez está perguntando por que o sinal shadda está presente aqui e não está presente aqui. Uma outra coisa, a última coisa, como você vê aqui, em cada exemplo, nós temos duas palavras. Porque essa regra idgham com ghonna pode ser aplicada somente em duas palavras. Você vai encontrar num consoante última posição na primeira palavra e uma dessas letras, primeira posição na palavra seguinte. Se você encontra a letra nun consoante seguida por uma dessas letras na mesma palavra, você não tem que aplicar essa regra. Você não vai aplicá-la, porque você não pode. Esta regra pode ser aplicada em duas palavras. Para fazer a coisa mais fácil, em todo o Alcorão Sagrado, há somente 4 palavras onde a letra nun está seguida por uma dessas letras na mesma palavra. E essas palavras estão aqui. Quarta está aqui. Somente em essas palavras, a letra nun consoante seguida por uma dessas letras. Aqui da letra waw, e nun da letra ya. A letra nun mesma é consoante. Então aqui você vai aplicar essa regra? Não, porque aqui é uma palavra sozinha. Você pronuncia normalmente, não aplicar nada. Qinwan, sinwan, bunyan, bunyan. Não diga boyan, bunyan. Pronuncia normalmente, não aplicar nada. Essas palavras se repetem. Você vai encontrar essas palavras muitas vezes. Especialmente essa palavra última é repetida muitas vezes em Alcorão. Mas geralmente, somente em essas palavras, você encontra a letra nun consoante seguida por uma dessas letras. Não aplicar, neste caso, essa regra. Isso é tudo. Se você tem dificuldade como aplicar essa regra, você deve tentar.
Quando você tenta, você vai conseguir aplicar essa regra e depois você vai aplicá-la automaticamente em todo o Alcorão Sagrado. Você deve tentar antes somente de pronunciar corretamente. Se você tem dificuldade, você pode me escrever. Na próxima aula, vamos aplicar a mesma regra, idgham com ghunna, mas no caso do tanwin. Então, vamos ter aqui tanwin e não mais a letra nun consoante. Isso é tudo. Até logo, até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullah.